Pessoal, tudo bem? Seguimos então com o nosso quinto vídeo sobre quer ser inteligente, sábio e feliz? Torne-se cristão. E hoje falaremos sobre justiça e previsibilidade. A justiça é toda aquela ação ocorrida, aquele acontecimento, caso ele necessite de um julgamento, que seja feito de acordo com o direito. É a questão do justo, do equânime, do correto, do reto. Julgar segundo o que é justo, o que é correto. Os adversários da justiça, temos entre vários outros, temos o incorreto, o injusto, o poluto, o corrupto, o iníquo e o mentiroso. Talvez tenhamos tudo isso aí um pouquinho ainda dentro de nós, E temos a previsibilidade, que é a qualidade do que é previsível, Aquela ação ou comportamento esperado, resultado comum em qualquer circunstância. É o caminho sem desvios. Dependendo da natureza do início do seu caminho, existe uma certa previsibilidade de qual será o seu resultado, qual será as suas consequências. E os adversários da previsibilidade é o improviso, é o desvio, é a ganância, a vingança, o ódio e eu me esqueci. Temos também um elemento muito importante, um adversário muito ferrenho da previsibilidade, que é a teimosia. E temos um outro ainda que é pior ainda, que é a desobediência. Desobediência, obviamente, em relação às leis divinas. E na Bíblia, a questão da justiça ela é muito comentada, ela é muito salientada. Mesmo porque a justiça, todos nós trazemos dentro de nós uma expectativa de justiça. Uma esperança de que a justiça seja feita. Só que às vezes nós achamos que a justiça ela trabalhará em nosso favor. Só que isso só vai acontecer se nós estivermos no caminho correto, com retidão, se tivermos feito a coisa certa. Se não for isso, se for alguma coisa diferente disso, a justiça não trabalhará em nosso favor. Ela sempre trabalhará em favor dela mesma. Porque ela é uma emanação divina, foi Deus que a criou e ela é perfeita tal qual como Deus é. Então ela vai atuar não seguindo nenhum preceito ou parâmetro humano, e sim parâmetros e preceitos divinos, que são muito mais profundos e ricos do que a nossa consciência consegue embarcar nesse estágio que estamos aí da evolução. Então temos em Salmos 11:7, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Bom, aqui fica claro que a justiça divina, emana de nosso Senhor Jesus, de Deus, nosso Senhor Jesus, todos aqueles que trabalham em favor da luz de Deus. Então emana dele, E somente os retos verão a sua face, a face de Deus, a face de Jesus. Ninguém conseguirá se aproximar de Jesus, de Deus, dos bons espíritos, se não for reto, se não fazer sempre a escolha do correto. Sempre decidir pela verdade, pelo correto, pela honestidade, pelo caminho reto. Essa é a única chance que teremos de ficarmos face a face com o nosso Criador. Temos também lá em Mateus: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, busquemos a Deus e a sua justiça. Caminhar de uma forma reta, ser correto, ser honesto, ser bom, tudo isso envolve os derivados da justiça divina. E toda vez que nós nos comportamos dessa forma, nos aproximamos cada vez mais de Deus, até que vai chegar um ponto em que pertenceremos ao reino de Deus. O reino de Deus, por natureza própria, por somente lá existir o bem, o certo, o justo, o bom, ele não consegue acolher o injusto, o incorreto, o corrupto, o mentiroso. Ele não consegue, é de natureza divergente. Então, busquemos a Deus e, por consequência, por naturalidade, viveremos uma constante justiça. Temos também em Salmos lá: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. A lei, a justiça de Deus, ela é perfeita e eterna.
e a lei dele é a verdade, é a única verdade. É a única verdade que realmente vale a pena ser conhecida e ser vivida. Só que até chegarmos no ponto de entendermos isso, demora um pouco. Mas são palavras que trazem exatamente a realidade das coisas, né? Qualquer coisa diferente disso beira a ilusão, ou pelo menos o indício de ser uma ilusão é muito forte. Temos também em Provérbios que a justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O pecado aqui, meus irmãos, não é aquela visão tradicional, não muito didática, digamos assim, da explicação que é pecado. O pecado é o erro. É o erro para com o próximo, é o erro para com a sociedade, é o erro para com o seu trabalho, para com a sua família e principalmente o erro para com Deus. E quando que nós erramos para com Deus, para com Jesus? Quando não seguimos o seu caminho, que é de justiça, bondade, amor e correção, né? Então, esse é o pecado que esse trecho da Bíblia nos traz. E ele fala claramente que realmente uma nação que vive uma justiça verdadeira, ela é grandemente iluminada. Quando nós vivemos num ambiente justo, a paz reina, a prosperidade consegue se instalar, a coesão entre as pessoas é natural, a concordância, a fraternidade também consegue se instalar e fazer como uma parte predominante das características dessa nação. Então a nossa nação, e as outras também, precisamos buscar a justiça. E dentro da justiça temos todas aquelas palavras que já vimos nesse vídeo aqui, né, que é a honestidade, a verdade, o perdão, o amor. Então nós precisamos buscar isso como pessoas, mas também como nação, para que não fiquemos envergonhados de não ter alcançado uma coisa tão necessária e tão útil, que é a justiça de Deus, através dos seus mandamentos morais. Temos a justiça terrena e a justiça divina, e existem algumas diferenças, né, entre as duas. Na justiça terrena, ela é precária, ela é limitada no tempo, ela não alcança um intervalo de tempo muito grande, não se consegue colher os dados necessários, a verdade dos fatos, a verdade dos depoimentos, enfim. Muitas vezes ela é injusta, não alcança todas as pessoas na mesma medida, às vezes ela persegue mais uns do que outros, não julga todos com o mesmo critério, às vezes ela favorece alguns em detrimento dos outros, e logicamente isso a torna ineficaz. Muitos fatos da justiça terrena não são julgados, muito menos conhecidos, devido à sua precariedade. E isso não é uma crítica ferrenha ao que se tem, é uma constatação. Nós somos imperfeitos, então, infelizmente, nós levamos essa imperfeição em tudo que nós fazemos. E a justiça terrena é feita por quem? Por nós, né? Pelas pessoas. Em contrapartida, a justiça divina, ela é extremamente precisa. Ela é precisa no micrômetro, ou seja, a precisão dela é microscópica. É uma coisa que ninguém consegue atingir. Ela é inflexível, ela não se dobra a nada nem a ninguém. Não existe negociação, não existe acordo, não existe o que precisa ser e será. O que não precisa ser, não será. Ela é inflexível. Alcança todos os segundos de cada fato ou evento, ela abarca tudo. Não existe nada que ela não leve em consideração, que ela não tenha conhecimento e que ela não traga para dentro dela o cálculo para que se ache um resultado extremamente justo. Não tem subterfúgio, não tem evasiva, analisa segundo a segundo toda a existência do algoz e da vítima na sua totalidade. É até difícil a gente entender isso, por quê?
essa análise de segundo a segundo de toda a existência, seja do algoz da vítima, na sua totalidade, é tudo, né? Pensamentos, ações, palavras, intentos, influências, atenuantes, agravantes, enfim, tudo. Aquilo que nós conhecemos que é aplicado na justiça terrena, que melhora um pouco o seu resultado, mas muito mais itens que nós ainda nem imaginamos, mas que ela tem esse alcance, essa profundidade, por isso que o resultado dela é perfeito. Aí temos em Lucas 12:7, né, a menção: portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Meus caros, se até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados, o que foge da justiça divina? Qual dado, qual informação, qual análise que foge do conjunto de informações que a justiça divina trabalha e atua? Nada, tudo. Tudo vai ser considerado, tudo vai ser apreciado. É por isso que é uma justiça tão perfeita, a única, aliás, não é mesmo? Temos uma outra coisa também que separa que distingue, né, a justiça terrena da divina. A justiça terrena, ela leva em conta o passado parcial, ou seja, uma pequena parte do passado, que foi onde o fato ocorreu, né? O fato ocorreu, o julgamento é mais adiante, então todos os crimes, digamos assim, são no passado. E leva em consideração também o presente, também parcial, porque ela não se interessa em todas as características da vítima do algoz, né? Ela abrange muitas informações, muitas avaliações, ela considera muita coisa, mas não na sua totalidade igual que a justiça divina faz. E a diferença? A diferença é que a justiça divina, ela analisa o passado total, vítima e algoz e demais envolvidos, o presente total e o futuro total. O que é esse total? É tudo. É o que ele pensou, o que ele imaginou, o que ele sofreu, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, as misérias que ele tem, mas as crueldades que ele também possui, tudo, desde o passado, todas as intensidades do presente e todos os dobramentos do futuro. Então a justiça divina ela embarca tudo isso para poder tomar as decisões dela, seja de castigo ou de recompensa, de reparo, né? Recompensa não, compensação na verdade. Ela não recompensa, ela apenas compensa. Então, diante disso, né, ficam as perguntas, né? Na sua opinião, qual é a justiça mais completa e eficaz? Qual você adotaria? Sobre qual você trabalharia? Dessas duas justiças aí, qual que vale a pena nós ficarmos engajados? Qual que vale a pena nós termos uma atenção maior para que nós possamos servi-la de alguma forma? Não servi-la no sentido de fazer a justiça, né? Mas de seguir o caminho que Jesus nos orienta através dos seus valores morais. Fazendo as boas escolhas, as boas ações, as ações positivas. Toda vez que nós não erramos, nós estamos contribuindo para que a justiça divina se implante na Terra. Porque se nós não erramos, primeiro porque nós não erramos, não prejudicamos, não produzimos nenhuma injustiça sobre ninguém. Segundo, estamos dando exemplo de como proceder. Às vezes tem um ateu ou alguma pessoa de alguma outra religião que ela se compara a você, né? E se você, apesar de que não seja uma coisa fácil, se você busca no seu cotidiano, no seu dia a dia, ser justo, ser honesto, ser correto, isso vai influenciar todos que estão à sua volta, inclusive o seu amigo, que talvez seja ateu, seja de outra religião, e que vai despertar a atenção dele. Não importa se ele é ateu ou se é de outra religião, basta que você, tentando ser o máximo possível justo na sua vida, e dando exemplo disso, você irá contagiá-los. E a tendência é, porque isso é naturalmente bom, ninguém gosta de injustiça. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém que gostasse de injustiça. Ela gosta de justiça. Apesar de às vezes achar que a justiça sempre vai favorecer ela. Mas quem não gosta de justiça? Todos gostam, todos esperam, todos têm esse anseio, né, de quando precisar, de ter um julgamento justo, né, de ter uma consequência justa de um problema que foi gerado por outra pessoa.
e que precisa de um reparo, não é mesmo? Então você influencia todas essas pessoas, seja ateu ou de outra religião, e eles também, como isso é de natureza boa, eles irão aderir, irão procurar se espelhar nas suas ações morais cristãs, mesmo não se tornando cristão. Olha só que maravilha. Não precisa converter ninguém, basta ser exemplo na vida das pessoas de como ser um verdadeiro cristão, que é um servo da justiça divina. E aí, de tanto você influenciar as pessoas, de tanto elas perceberem que como é bom alguém ser justo com elas ou com outros, eles também começam a praticar a justiça divina, sem ter um conhecimento muito profundo, apenas através da sua influência. E de repente nos depararemos com uma justiça soberana sobre todo o nosso país, todas as outras nações. Pensou que sonho maravilhoso? Um dia nos depararmos com um mundo que acorda plenamente justo para com todos e para com tudo. Isso é o paraíso na Terra, não é mesmo? Então você é capaz de iniciar o processo de transformação da Terra em um paraíso, sendo justo, sendo correto e seguindo os valores morais cristãos. Seguindo aqui, a justiça terrena, ela é de natureza imperfeita. Ela sempre gerará resíduos. Ela irá gerar a necessidade de novos ajustes. Ela pode gerar também, no seu exercício, novas dívidas da lei de causa e efeito. Às vezes a gente acha que está sendo muito justo e, na verdade, estamos sendo muito injustos. Então, ao invés de justiça, na verdade, estamos produzindo mais dívidas, né, da nossa atual reencarnação, que podem se acumular e nos perseguir nas próximas reencarnações também. Ela pode também iniciar e alimentar a vingança, né? Que por sua vez a vingança é muito traiçoeira. Olha só o que ela faz. Ela pode inverter as posições de vítima para algoz e vice-versa. Você é uma vítima, aí você faz uma justiça destemperada, imperfeita, porque estamos nesse nível ainda de imperfeição. E de tanto você exigir uma justiça exagerada, digamos assim, sem perceber, você se transforma no algoz e o algoz se transforma na vítima. Existe uma inversão de papéis aí e a gente nem percebe. É por isso que a vingança é tão traiçoeira, tão serpentígena, digamos assim, né? A serpente não tem nada a ver com isso, mas só para exemplificar. Então, muito cuidado se você se apega, né, às justiças terrenas, que é tanto a justiça do fórum como o seu senso de justiça. Se for muito pouco trabalhado nas morais cristãs, você vai errar, sem sombra de dúvida. Algum desses erros aqui você vai cometer, né? E o pior erro que eu imagino aqui, que é o mais irônico, né? Que é você inverter o papel de vítima para algoz sem perceber. Enquanto que na justiça divina, por sua natureza perfeita, ela é justa ao nível máximo possível. Ela é 100%. Ela é justiça 100%. Ela não gera nenhum resíduo. Ela tem o seu início lá, né, com o perdão da vítima. E o perdão é uma necessidade que nós temos, né, de desenvolver, de praticar, de sedimentar isso no nosso cotidiano, no nosso pensar, no nosso viver. Ela alimenta e consolida a paz e o progresso para a vítima e o algoz. Ela melhora tudo, né? A justiça divina, ela vai lá e corrige com uma precisão microscópica e começa a atuar, né? E naturalmente, quais são os frutos da justiça divina? A paz e o progresso para a vítima e algoz. Enquanto que os frutos da justiça terrena, nem sempre, né? Mas na maioria das vezes, é a vingança, né? É resíduo, é a necessidade de novos ajustes e também a inversão de papéis de vítima, você se torna algoz e vice-versa. Então a justiça divina é a única garantia que nós temos da correção daquilo que a gente acha errado. Que outra pessoa me fez, eu achei aquilo errado. A princípio eu não preciso me vingar, porque se eu me vingar eu vou
adotar a minha justiça. E a minha justiça é terrena, não é divina, né? Se eu fosse adepto, servo da justiça divina, eu nunca sentiria a vontade da vingança. Eu esperaria a justiça divina agir, atuar, né? E o perdão, isso é importante. O perdão, meus irmãos, é o início do processo do ajuste do algoz. Se você perdoa o seu algoz, você resolve aquela situação entre você e o algoz, né? E isso é muito bom, porque você abre mão do rancor, da mágoa, do pensamento, embora seja difícil, nós sabemos, né? Não somos hipócritas, sabemos disso. Mas se você conseguir perdoar, você fica livre, solto, leve, né? Ah, mas e o ajuste do algoz, como que fica? A justiça divina vai trabalhar isso aí. Lembre-se, vai trabalhar o ajuste de forma precisa, não exagerada. Se nós formos aplicarmos a pena ao algoz, a penalidade, normalmente nós exageramos, né? Nós exageramos, nós achamos que fomos mais vítimas do que realmente fomos, né? A justiça divina não. Ela vem e precisamente faz o ajuste necessário, aplica a penalidade necessária, nada mais, nada menos, medida exata. Então a gente vai fazer um bolo, vamos fazer um bolo de fubá, e a gente gosta muito de fubá, e aí nós vamos exagerar no fubá, e o bolo vai ficar bom? Lógico que não, vai ficar uma pedra, né? Enquanto que a receita divina do bolo de fubá não exagera em nada, é tudo na medida exata de cada ingrediente. Ela não exagera, ela não comete erro, o bolo sempre sai perfeito, saboroso e beneficia a todos. Então o perdão não significa que o algoz está livre das consequências dos erros que ele praticou, muito pelo contrário. O perdão vai liberar você desse liame, né, dessa conexão que você tem com o algoz, que normalmente é muito nociva, né, porque gera rancor, gera mágoa, gera ódio, pode te conduzir à vingança. Então você resolve essa questão com ele. Só que o problema ainda não acabou. Agora ficará a cargo da justiça divina fazer os ajustes necessários e as correções necessárias sobre o algoz. Então, não se vingue, não adote a vingança, será prejuízo certo nas esferas espirituais, materiais, psicológicas e temporais. Por que se vingar se tem quem faça a justiça por você de forma perfeita e sem resíduos para serem tratados, gerando por fim bons frutos? Não se vingue, terceirize a justiça para quem tem muito mais competência do que você nesta questão, que é Deus, Jesus, Mãe Maria, todos os espíritos superiores responsáveis pelos ajustes de lei de causa e efeito. E aí temos Romanos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Cuidado, pessoal, porque a mensagem é forte, né? E a gente podemos até questionar quão amoroso Jesus era, na verdade. Mas não é. É que a época era uma época dura, então as mensagens tinham que ter uma natureza mais dura. Mas mesmo assim, nós conseguimos extrair de todas as passagens da Bíblia excelentes lições que sempre retornam ao núcleo do amor, que é o maior mandamento que Jesus nos deixou. Então a ira aqui, a ira de Deus, na verdade, é o quê? É a justiça atuando de forma intensa, ininterrupta e completamente sobre todos. Então não é bem uma ira, né? Todos nós estamos envolvidos, estamos mergulhados na justiça divina.
Então é por isso que qualquer contravenção à lei com o próximo, com Deus, nós sofreremos o ajuste. Fala-se ira para nós termos uma ideia de que não há escapatória. Se nós errarmos, teremos que reparar, né? E a vingança? Não, Deus também não é vingativo. Jesus muito menos. Não é a vingança, é a justiça atuando. E eu retribuirei. Retribuirá o quê? Todo aquele mal que nós fizemos ao nosso irmão. E não é bem uma retribuição, é uma consequência natural daquilo que fazemos. Como já estudamos lei de causa e efeito, nós sabemos que para todo efeito existe uma causa. E se o efeito é negativo, a causa foi negativa e houve prejuízo para alguém. E quem deu origem à causa, né, também sentirá os efeitos dessa causa. É aquela famosa frase: a colheita é livre, mas o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? E aqui fala também: fazendo bem ao seu inimigo, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que é isso, meus irmãos? É a consciência. A consciência é um dispositivo de segurança que Deus colocou em todos os seus filhos. Todos nós temos. E aquela voz, né, enquanto encarnados, ela tem uma voz suave, tênue, sempre tentando nos orientar, né, nos aconselhar. Às vezes somos bem-aventurados e a ouvimos, mas na maioria das vezes temos o coração duro ainda e nós não ouvimos a nossa consciência, e aí que a gente coloca os pés pelas mãos e a gente se atrapalha bastante, né? Então, quando você paga o mal com o bem, você desperta ainda mais, estimula ainda mais aquela consciência que existe dentro de cada um. Mas não quer dizer que amanhã ela já vai despertar e vai infernizar a mente do algoz, né? Isso pode demorar. Normalmente, após o desencarne, em que ela consegue tirar a venda da boca da consciência, aí ela grita dia e noite na mente do algoz todos os erros, cobrando dele todos os erros que ele fez. Essas são as bravas vivas que estão sobre a cabeça dele. Vai chegar um momento em que a consciência dele poderá falar livremente e em um bom som, um alto som. É o pancadão da consciência. Ninguém aguenta. É por isso que tem muita gente muito desencarnado que vaga na Terra e fica bem desorientado, bem desequilibrado mentalmente. Porque a consciência, quando ela é liberada de vez, através do desencarne, onde ela consegue atuar de forma mais ostensiva, ela grita 24 horas na cabeça, na nossa cabeça, né? E isso nos faz termos grandes dificuldades no pós-desencarne. É por isso que os trabalhos no centro espírita têm tanta importância. Eles vêm, acalmam, atenuam e encaminham para um tratamento mais apropriado. Então, brasa viva é a consciência dele que vai despertar, será desmordaçada em dado momento e vai gritar 24 horas na mente dele. E não é só o som não, tá? É o som e todas as emoções de culpa, de remorso, de poderia ter sido diferente, enfim, você vai remoendo aquilo até virar um miserável espiritual, digamos assim. E a previsibilidade? A previsibilidade é a qualidade do que é previsível, né? É só um comportamento esperado, é resultado comum em qualquer circunstância, é o caminho sem desvios. Você aprende aquilo que é bom, traça seu caminho e existe uma previsibilidade para o resultado final. Aí é um exercício meio infantil, mas que é bem didático. A castanheira produzirá castanhas. Uma injustiça produzirá vingança, talvez. Um erro produzirá a obrigatoriedade de reparo. Um perdão produzirá a paz. Caridade produzirá créditos em vida futura. E fé produzirá proteção e segurança. Toda ação humana produzirá um efeito previsível de acordo com a natureza do ato. Cálculo moral, lembram-se? Nos vídeos anteriores lá temos como funciona o cálculo moral,
E ele volta aqui, vira-e-mexe ele volta, né? Ele volta nesse vídeo. Se vocês não se lembrarem, volta lá no vídeo do cálculo moral. Vale a pena rever, né, esse conhecimento do Espiritismo. Aí você volta aqui para esse vídeo aqui. E a previsibilidade, como que ela funciona? Ela funciona de forma parcial nas ações positivas, mas de forma total nas ações negativas. Então temos lá o início, a ação positiva, o miolo, né, dos acontecimentos ali é um mistério, não dá para prever, depois nós veremos por quê. E o resultado é previsível, né, sempre será um resultado positivo. Se a ação é negativa, nós sabemos que se ela começou negativa, ela está sendo pautada pelos instintos e seus derivados, né, que são muitos, e o resultado, invariavelmente, sempre será negativo. Mas, mesmo dentro desse resultado, haverá uma contaminação. Por quê? O mal planeja uma ação global, digamos assim, e eles começam a trabalhar nisso. Então é tudo previsível, né? Tudo. A previsibilidade do resultado desse trabalho já é conhecida. Só que os espíritos de luz, eles entram, eles se infiltram nessas ações, das ações negativas, e começam a fazer alguns ajustes, né? E aí, o resultado dessa ação negativa acontece, mas não da forma que as sombras imaginariam que fosse acontecer. É como se fosse uma sabotagem, né? Os espíritos de luz vêm, sabotam constantemente o trabalho das sombras. As sombras também sabotam também os trabalhos da luz, mas o efeito é bem menor, muito menor. Bom, nas ações positivas, ou seja, na prática do bem, a previsibilidade existe apenas no início e no fim do processo. As ações são imprevisíveis. Nas ações negativas, todo o processo é previsível, salvo o parênteses da sabotagem da luz que a gente comentou agora de pouco. E por que nas ações positivas não existe previsibilidade da fase média? Porque as ações positivas são encharcadas de inteligência e seus derivados, a intuição, inovação, criatividade, riqueza de possibilidades. O sujeito da ação positiva recebe profundo e constante apoio divino. E a inteligência é um princípio divino. Além da constante atuação sobre o sujeito da providência divina, além da constante atuação sobre o sujeito da providência divina, que é uma inteligência ainda mais sofisticada. E os sujeitos de ações negativas não possuem inteligência? Claro que possuem, né? Possuem muito, por sinal. Porém, em um grau menor dos de ação positiva, pois lembre-se que a inteligência é um princípio divino. Somente quem serve a Deus poderá usufruí-la de forma mais completa e perene. Então, assim, a inteligência não é um privilégio de alguns, né? É uma liberdade que todos têm de evoluir. Mas você só vai atingir uma inteligência plena, completa, profunda, complexa, se você se aproximar de Deus. Se você arrumar para sombras, você vai ter lá a sua experiência, o seu conhecimento, a sua inteligência, que não é pouco não, é muito, sua disciplina, né? Mas você nunca vai ter a totalidade, né? Porque você cada vez se afasta mais da fonte da inteligência. Você se afasta, em vez de você se aproximar, você se afasta. Qual que é a fonte originária de todas as coisas? Deus. Então a inteligência, o princípio magnânimo lá, o núcleo, está lá. E ao fazer o mal a gente sempre se afasta, o tempo todo. Então ações positivas nos levam mais longe e geram melhores resultados. Essa é uma regra geral predominante. Aí, como fazer para sempre optar por ações positivas? Aí a Bíblia tem uma renca de sugestões aqui. Temos lá em João, né? Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Quem ama seu irmão permanece na luz e não há causa de tropeço. Você nunca vai errar. Haja através do seu amor pelo seu irmão e você nunca tropeçará, nunca errará. Também em João, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros.
Também João, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Não necessariamente a vida, morrer pelos irmãos, né? Mas dar da nossa vida para os irmãos, um pouco de atenção, uma ajuda material, uma ajuda psicológica, uma orientação, uma orientação mais firme, se necessário, não tem problema nenhum, enfim. Também João, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Temos lá em Gálatas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, que são os instintos, né? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Em Lucas, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Por fim, fica, né, sempre uma provocação no final de cada vídeo, né? Acho que isso é importante. Irrita, mas é importante, né? Fica a provocação. Depois de tudo que nós conversamos aqui, meus irmãos, qual justiça lhe serve? E qual justiça você irá servir? E a previsibilidade? Qual a previsibilidade de seu julgamento? Entre parênteses, entre aspas, né? Porque julgamento acontece o tempo todo. Qual a previsibilidade das condições da sua próxima reencarnação? São perguntas que ficam aí latejando na nossa mente, né? Bom, e aí no próximo vídeo falaremos sobre dividendos morais, equilíbrio, vínculos e dividendos emocionais. Tá bom? Muito obrigado. Que Deus e Jesus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus permitir.